Em um mundo que parece mudar a cada instante, existem algumas certezas que nos acompanham desde sempre. Uma delas é a ideia de que após anos de trabalho, um futuro tranquilo nos espera. A aposentadoria. Mas e se essa certeza não for tão sólida assim? E se o sistema que deveria nos proteger estiver, na verdade, à beira do colapso? E se eu te dissesse que essa tão sonhada aposentadoria pode não estar disponível para a sua e para a minha geração? Pelo menos, não da forma que conhecemos. Durante décadas, a lógica era muito simples. Quem trabalha hoje contribui para pagar quem se aposentou. Um pacto entre gerações parecia funcionar, mas o cenário mudou. E o que antes era uma engrenagem bem azeitada, hoje enfrenta uma tempestade perfeita. Nós vamos usar dados do IBGE e da Previdência Social para te mostrar por que o sistema atual é uma pirâmide insustentável e por que nem mesmo poupar do jeito tradicional pode ser a solução. Essa é a verdade nua e crua. O sistema que deveria garantir o seu futuro está quebrado e não é uma opinião, é matemática. E hoje eu vou te mostrar os números e as razões por trás disso e o que isso significa para a sua geração. Fique até o final para entender de uma vez por todas e talvez essa seja a discussão mais importante da sua vida. Toda história de colapso tem um ponto de origem. A ideia da aposentadoria pública, como conhecemos, nasceu na Alemanha no século XIX, com Otto von Bismarck. Ele criou um sistema para proteger os idosos, baseado numa premissa muito simples. Os mais jovens, no auge de sua força de trabalho, pagariam pelos mais velhos. Em um modelo chamado Regime de Repartição Simples, modelo esse adotado pelo Brasil. Pense nele como um grande pacto de gerações. Quem está trabalhando e contribuindo hoje, paga o benefício de quem já está, aposentado, tranquilo. Não existe uma poupança em seu nome. O seu dinheiro entra no sistema e já sai para pagar a outra pessoa. Uma geração sustenta a outra. Até aí tudo bem. O problema começa quando essa corrente se quebra ou fica totalmente desequilibrada. E por que funcionava? A demografia era perfeita para isso. As famílias tinham muitos filhos e a expectativa de vida era pífia, era baixíssima. Em torno de 45 anos, o papai aqui já ia estar quase batendo as portas. Poucos chegavam a se aposentar. E quem chegava vivia por muito pouco tempo. O sistema era superavitário. Esse modelo funcionava bem quando a pirâmide da população era bem uma pirâmide. Muitos jovens na base, pagando por poucos idosos no topo. O problema é que essa pirâmide não existe mais. Temos menos gente nascendo e vivendo cada vez por mais tempo. É uma revolução demográfica e isso inverteu todo o jogo. Nos anos 80, haviam praticamente 10 trabalhadores ativos para cada aposentado. Hoje, esse número caiu para, pasmem, menos de 3. E a estimativa para 2060 é de apenas 1,6 trabalhador ativo para cada aposentado. O Brasil está envelhecendo. E essa conta não fecha mais. A previdência pública do jeito que está, ela é simplesmente insustentável. Não tem dinheiro para todo mundo. É matemática básica. Vamos dar um salto para o futuro? Ou melhor, para o presente do Japão? O Japão é o fantasma do futuro da demografia mundial. Lá, a proporção já é apenas 2 trabalhadores para cada aposentado. E sabe qual que é o resultado disso? O país tem a maior dívida pública do mundo, em grande parte, para sustentar a população envelhecida. O pacto lá já está no limite. E o resultado? Um déficit gigantesco. Na prática, o recado é claro. A previdência pública não vai cuidar de você.
mais de 50% de todas as despesas primárias do orçamento da União são destinados ao pagamento do benefício da Previdência. Pense nisso assim, ó, a cada R$2 que o governo gasta, mais de R$1 vai para a Previdência. É mais do que saúde, educação, segurança e todos os outros investimentos somados. E isso, pequeno gafanhoto, sufoca a capacidade do país de crescer e investir em você. Não é fácil não, tá? É o famoso rombo da Previdência que não para de crescer. Em 2023, para se ter uma ideia, o déficit do INSS foi de 375 bilhões de reais. Em 2024, o déficit do INSS ultrapassou os 320 bilhões de reais. O governo precisou tirar centenas de bilhões de outras áreas, saúde, educação e infraestrutura, só para cobrir o buraco da Previdência. É um buraco fiscal que drena a economia e aumenta a dívida pública, gerando mais inflação, mais juros. Juros mais altos afetam o seu bolso diretamente e mais inflação nem precisa dizer que isso afeta diretamente o seu poder de compra. E não pense, pequeno gafanhoto, que isso é só aqui não, tá? A França parou em 2023 com greves massivas porque o governo decidiu aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. Na Grécia, por exemplo, durante sua crise de dívida, para receber ajuda internacional, o governo grego foi forçado a fazer cortes drásticos. O resultado: as aposentadorias foram reduzidas em até 40%. Isso mesmo, pessoas que contribuíram a vida inteira viram sua renda despencar da noite para o dia. O sistema é falho, os números são péssimos e a situação é global. Aqui no Brasil, a última grande reforma já aumentou a idade e o tempo de contribuição. Mas especialistas concordam que isso foi apenas um curativo, sabe? Foi paliativo. A tendência é que, para a sua geração, a idade mínima aumente ainda mais e as regras de cálculo do benefício fiquem cada vez piores. Você vai trabalhar mais, por mais tempo, para receber um benefício potencialmente menor no futuro. E esse é o ponto mais crucial. Num sistema de repartição, o seu benefício não é um direito garantido em pedra. É uma promessa política vulnerável à saúde econômica do país e à vontade dos governantes do futuro. E aí, você já sabe, né? Deixar o seu futuro na mão dos governantes do futuro? Complicado. Se a economia quebrar, sua aposentadoria quebra junto. As regras do jogo podem mudar e provavelmente vão mudar. Isso significa que, além de você trabalhar por mais tempo, o valor do benefício no futuro é uma incógnita. As regras de cálculo já foram inclusive alteradas para reduzir o valor médio das novas aposentadorias. A tendência é que essa redução se acentue, não tem escapatória. Existe um contrato silencioso que nos é apresentado desde que nascemos. Uma promessa que os nossos pais e avós acreditaram, a de que após uma vida de trabalho duro, de suor e de sacrifícios, o descanso viria. Um futuro tranquilo, garantido, um prêmio justo. Esse é o resultado real da promessa. Apenas 1% dos aposentados conseguem, de fato, ser independentes. E o resto? 46% depende de parente, 25% depende de caridade e 28% são obrigados a continuar trabalhando para sobreviver. E quando a matemática falha, a vida real sente o impacto. Não tem jeito. Mais de 62% dos aposentados sobrevivem com, no máximo, um salário mínimo. O valor mal paga os aluguéis e os remédios dessa classe. A aposentadoria virou uma ilusão. O contrato foi quebrado e essa é a história de como isso aconteceu. Diante desses colapsos do modelo antigo, alguns países tentaram rotas de fuga e elas nos ensinam muito sobre as alternativas. O caso mais famoso é o do Chile. Nos anos 80, o país fez uma mudança radical, abandonou a repartição e adotou um sistema chamado de capitalização pura. Cada trabalhador passou a ter sua própria poupança de aposentadoria.
O resultado é um espelho de dois lados. Por um lado, impulsionou o mercado financeiro do país, por outro, gerou uma imensa desigualdade, com aposentadorias extremamente baixas para a maioria que não conseguiu poupar suficiente, gerando uma crise social décadas depois. Já a Suécia seguiu um caminho mais inteligente. Eles criaram um sistema híbrido de contas nocionais. Funciona assim: tudo que você contribuiu é registrado numa conta virtual em seu nome, que é corrigida por um índice. Seu benefício final depende do saldo nocional que você acumulou. É mais transparente e o mais importante, possui gatilhos automáticos de ajuste. Se a expectativa de vida aumenta, as regras do cálculo mudam para todos, sem a necessidade de um trauma político a cada década. Seja num sistema de capitalização ou não, depender apenas de uma promessa do governo é arriscado demais. A solução real está em construir o seu próprio patrimônio, usando a seu favor a arma mais poderosa de todas, os juros compostos. E para juros compostos tem um vídeo aqui no canal, tá? Dados, números, mas o que isso significa para você? Na prática, significa que as regras do jogo mudaram e vão continuar mudando e vão ficar cada vez mais difíceis. Entrar em pânico não resolve e entender o problema e agir sim. Se o plano A, que é a previdência pública, é incerto e provavelmente uma canoa furada, você precisa criar o seu próprio plano B. Isso significa construir sua própria aposentadoria, e aqui a teoria mais importante é a dos juros compostos. Basicamente significa que o seu dinheiro trabalha para você, gerando mais dinheiro. Por isso o tempo é o maior aliado. Começar a investir aos 25, mesmo que seja pouco, o impacto é absurdamente maior do que começar aos 45. Por exemplo, investindo R$200 por mês a uma taxa de 8%, começando aos 25 anos, aos 65 anos, você teria acumulado aproximadamente 690 mil. Começando aos 35 anos, aos 65 anos, você teria acumulado aproximadamente 290 mil. A diferença é brutal. Não é sobre o quanto você guarda, mas sobre quando você começa. E então, pequeno gafanhoto, começa hoje, tá? Não deixa para depois, não. Resumindo, o pacto entre gerações quebrou por uma razão demográfica. O sistema público de aposentadoria, como nós conhecemos, é insustentável a longo prazo. Ignorar isso é apostar contra os números e apostar contra você mesmo. Mas a boa notícia é que você tem a informação e o tempo a seu favor. Assumir o controle do seu futuro financeiro não é mais uma opção, não, é uma necessidade. Então comece a estudar, procure criar patrimônio, renda fixa, renda variável, aonde você quiser. Mas abra uma conta na corretora, dê o primeiro passo, mesmo que pequeno. A pergunta não é mais com quantos anos eu vou me aposentar, e sim, o que é que eu vou fazer hoje para que eu possa poder me aposentar. Então, pequeno gafanhoto, se você gostou desse vídeo, você compartilha com seu melhor amigo. E se você não gostou, meu filho, compartilha com seu pior inimigo, vai? Vamos detonar a vida desse cara juntos. Se inscreve aí no canal, filho.